Sonhar com alguém que eu gosto, o que isso significa? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu já falei sobre essa questão do sonho, mas sempre abordando o lado espiritual. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui a visão da psicologia também e um pouquinho da visão espiritual. Eu recebo muitos comentários e mensagens de pessoas me contando sobre os seus sonhos, que sonhou com fulano e que não sabe se veio de Deus, se não veio. E eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante e muito séria. Então ouçam bem e abram o coração de vocês para isso que eu vou falar. Nem todo sonho é espiritual. Alguns, e a maioria deles, é apenas o nosso cérebro nos mandando uma mensagem. No nosso sono, durante o processo de sono, aquilo que está no nosso inconsciente aparece, revelando o nosso passado e o nosso momento atual. Deus fala com a gente em sonho? Sim, claro, Ele fala com a gente em sonho. Ele nos dá muitas direções, sinais. Eu sempre fui muito atenta a essa questão do sonho, porque Deus sempre falou muito comigo através de sonhos. Porém, no meu tempo de espera, por exemplo, quando eu era solteira, eu tive muitos sonhos que eu achei que eram sinais de Deus, revelação, e na verdade era apenas o desejo do meu coração. Eram apenas informações que estavam armazenadas no meu inconsciente. O meu cérebro precisava fazer uma limpeza e decidir o que queria fazer com cada uma daquelas informações. Então, durante o nosso sonho, o nosso cérebro ele cria historinhas meio loucas para dar um significado para aquelas informações que estão no nosso inconsciente paradas, e ele não sabe o que fazer com aquilo. Eu quero indicar um filme para vocês que vai ajudar vocês a entenderem isso que eu tô falando de uma forma muito clara. É o Terra dos Sonhos. Ele tem ele na Netflix. É um filme ótimo. A psicanálise, ela explica isso da forma que tá lá. E assistam esse filme que mesmo que vocês não entendam de psicologia, de psicanálise, vocês vão entender perfeitamente o que acontece no nosso cérebro nesse processo do sonho. E aí eu quero falar uma coisa para vocês também muito importante. Existem muitos livros que têm significados dos sonhos. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar muito isso. O que significa sonhar com cobra? O que significa sonhar que estou morrendo, que estou caindo? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque para não ir pro lado místico. Se você é cristão, tá? Eu tô falando com quem é cristão, porque tem pessoas que acreditam, que não têm a mesma fé, e elas acreditam no significado dos sonhos, tá tudo bem, é a crença delas, mas eu sou cristã, então eu tô falando com base na palavra de Deus. Lembram que a minha abordagem terapêutica é evidência científica, psicanálise e palavra de Deus como base. Então, eu sempre vou trazer com esses pontos aqui para vocês, com essa base. Lembra de José, quando ele interpretava sonhos? Tinha a parte espiritual, mas esse foi um dom que Deus deu para ele. E os psicanalistas, eles fazem isso, eles interpretam sonhos. Na verdade, não é o psicanalista, ele não vai interpretar o seu sonho. Você vai trazer o seu sonho para ele vai te ajudar a entender o que aquele sonho tá te dizendo. Então, por exemplo, você tá com um problema muito grande no seu trabalho ou na sua faculdade. Algo assim que, nossa, tá te tirando a paz e você não sabe como resolver. E aí você vai dormir pensando muito naquilo, né? E aí você sonha que você tá na praia e uma onda gigantesca que vai até lá no céu, porque os sonhos são assim, né? Eles são bem exagerados e bem simbólicos. Mas uma onda que vai até lá no céu, ela tá te engolindo e de repente vem um tubarão e uma cobra. Aí você já começa a espiritualizar isso. Você começa a pensar, nossa, eu sonhei com cobra, então o inimigo tá querendo me atacar, um tubarão. Ai, meu Deus, é o inimigo que tá tramando tudo isso pra mim. Calma. Vamos analisar a situação. Aconteceu alguma coisa na sua vida que tem te preocupado? Sim, aconteceu. Eu tô com um problema lá no trabalho pra resolver. E eu tô com medo de ser demitida. Ah, entendi. Então, será que essa onda não tá representando esse problema? Será que o tubarão não tá representando o seu chefe que tá ali no seu pé te pressionando? Será que a cobra não tá representando aquele colega de trabalho que tá tentando passar a perna em você? A nossa mente, ela é simbólica. Então, ela vai fazer todo esse trabalho, né? Esses filmes, né?
essas cenas cinematográficas para que você consiga desvendar esses enigmas. E eu vejo que essa também é uma forma de Deus falar com a gente. Nem todos os sonhos são espirituais, mas não quer dizer que Deus não esteja falando com a gente através do sonho. Esse é o mecanismo do nosso cérebro. Quem criou o nosso cérebro foi Deus. E ele já criou de uma forma que ele pudesse se comunicar com a gente. A ciência só descobriu isso. A ciência descobriu algo que já existia. Então, Deus, ele tá te dando uma direção ali, ele tá te falando algo que você tem que você mesmo fazer esse trabalho, você olhar para dentro de você e tentar entender o que isso quer dizer, o que isso significa, como que isso se encaixa na sua vida. Mas essa questão de você interpretar sonho acontece principalmente quando os sonhos são recorrentes. Então, por exemplo, você tá sempre sonhando algo parecido com você tá numa floresta e não encontra o caminho, não encontra ninguém, você tá sozinho, você sempre tem um sonho parecido com esse. Muda uma coisa ou outra, mas sempre é mais ou menos esse contexto. É o seu inconsciente e Deus tentando te mostrar alguma coisa. O que é que significa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês de algo um sonho recorrente que eu sempre tenho, ele tem diminuído e vocês vão entender, eu vou explicar para vocês. Mas alguns meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, eu comecei a observar que eu estava sonhando sempre o mesmo sonho. Eu dando descarga e coisas ali, né, do vaso sanitário, que eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem o que é, não preciso falar porque é nojento, né, gente? Mas coisas ali, né, as necessidades não necessariamente minhas, mas eu sei que era sempre esse sonho. Eu dando descarga, o vaso cheio, quase transbordando, água e necessidades, muitas fezes. E eu dando descarga e aquilo tudo rodando e não ia embora, não desce, a descarga não vai, não dá conta. E cada sonho desse era em um lugar diferente, ou na casa dos meus pais, ou na minha casa, mas sempre era em algum lugar diferente, alguma situação diferente, mas era sempre esse mesmo sonho. E eu comecei a prestar atenção nisso porque eu falei assim, não é possível. Por que eu sonho tanto com isso? O que significa isso? Não é normal. É um sonho recorrente, então alguma coisa tem, não é aleatório, não é por acaso, não é coincidência. E aí eu comecei a estudar psicanálise, aí veio essa questão da interpretação dos sonhos e aí eu fui tendo mais consciência. Eu vi que realmente meu instinto ali, minha intuição estava certa. Era um sonho recorrente que tinha algum significado. E eu já tinha ideia, né? Lembra que eu até cheguei a comentar com vocês no começo sobre isso lá no Instagram. E eu comentei até quais eram as minhas suspeitas. Mas eu fui entendendo que isso estava relacionado aos traumas e experiências ruins que eu passei na vida. Porque o que acontece, essa questão do trauma. Tem pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, que passaram por muitas situações, e isso não quer dizer que sejam situações gravíssimas assim, mas podem ser situações bobas. Mas são situações que causaram danos na gente, na nossa mente, no nosso cérebro. E eu passei por muitas coisas, muitas experiências ruins, muitos traumas. Se eu sentar com você para conversar, qualquer trauma que você falar, com certeza eu vou falar, nossa, eu passei por uma situação parecida. Porque eu passei por muita coisa assim que eu fiquei traumatizada. Não foi uma coisa que eu superei, foi uma coisa que ficou sequelas, consequências. Eu falei sobre isso se eu não me engano, no 3º episódio da série O Despertar da Sua Melhor Versão, que eu falei da questão do ambiente. Não, acho que foi no 4º. No 3º e no 4º. Na dúvida, assiste a série toda se você não assistiu, que vai ser ótima pra você. Esse monte de trauma, ele me limita, ele me paralisa pra viver uma vida próspera. E há muito tempo eu venho tentando me livrar disso. E eu percebi que conforme eu fui tendo esses sonhos, foi quando começou a acontecer esse processo de desenvolvimento pessoal, de evolução. Tem coisas que não é tão simples assim, eu identifiquei o problema e agora eu vou me livrar dele. É um processo longo, então o que eu entendi, que eu entendo desses sonhos, que eu interpretei de acordo com a minha realidade, isso é sujeira, são coisas que estão me prendendo, são coisas que não estão me fazendo bem. E eu estou tentando me libertar de tudo isso, me curar e não estou conseguindo.
Mas, como eu falei pra vocês, com o tempo eu percebi que a frequência desses sonhos foram diminuindo e a quantidade de água e de sujeira no vaso também, no meu sonho, né? Também foi diminuindo. Então isso significa que eu estou realmente evoluindo e eu estou conseguindo me curar desses traumas, me libertar, eu tô conseguindo superar e realmente é o que tem acontecido. Então a partir de hoje, comecem a olhar para os sonhos de vocês de uma forma diferente. Às vezes, o fato de você sonhar com uma pessoa, principalmente se for a pessoa que você tá interessada, não é Deus falando com você. É simplesmente o desejo do seu coração. Eu sei que é difícil de ouvir isso, que você quer ouvir que é Deus confirmando, mas eu já cansei de falar sobre isso aqui com vocês. Eu não vou falar mais sobre isso porque o meu foco agora é desenvolvimento pessoal e os vídeos que eu falei sobre isso estão lá atrás, é só vocês procurarem. Mas Deus nunca vai confirmar uma pessoa na sua vida através de algo espiritual, de um sonho, de uma palavra, de uma revelação. Ele não vai confirmar, porque você tem que tomar essa decisão. Não terceiriza isso, não responsabiliza Deus. Deus ele vai confirmar a sua decisão, mas para ele confirmar algo, você já tem que ter decidido. Você decidiu escolher essa pessoa? O fato de você gostar dessa pessoa, de você se interessar e querer, desejar, né, essa pessoa, não significa que você tenha decidido. Para você decidir, para você tomar uma decisão, você tem que ter levado em conta o lado espiritual, o lado emocional, que são os seus sentimentos, e o lado racional, que é você parar e analisar. Eu tenho um vídeo aqui falando como que você faz essa escolha, como que você toma essa decisão com base nessas três áreas, nesses três pontos. Se eu achar aqui, eu deixo aqui para vocês no final da tela e aqui no link, na descrição. Mas você não pode tomar uma decisão só com base numa palavra que você recebeu ou num sonho que você teve. É por isso que muitas pessoas estão se casando, falando que Deus confirmou e depois se divorciando. Não foi Deus que confirmou, foi o seu coração, foi a sua carne. Então, gente, parem de ficar procurando interpretadores de sonho. Parem de querer interpretar o sonho de uma forma espiritual. Comecem a buscar o seu desenvolvimento. Comecem a olhar para dentro de vocês, desvendar os mistérios de vocês. Que a gente tem muito o que se conhecer antes de conhecer uma pessoa. Você está investindo no seu autoconhecimento? Se eu chegar para você e perguntar quem é você, você vai saber me responder? Ou você vai travar, vai ficar perdida? Chega de esperar que Deus faça tudo por nós. Chega de esperar que Deus tome as decisões pela gente. Tá na hora de você se movimentar. E se você quer se movimentar, então o primeiro passo é você buscar o seu desenvolvimento pessoal. Que eu tô sempre falando aqui, que eu tenho falado muito nos últimos vídeos, porque vocês ainda não entenderam que eu não vou mais falar sobre tempo de espera, eu não vou mais abordar essa questão espiritual, porque vocês estão parados esperando em Deus, quando vocês deveriam estar buscando evoluir. Você tá pronta para viver, reinar e evoluir? Se você tá pronta, então vai na descrição e clica nos links que eu deixei aqui para você, porque aqui tem muito link que vai te ajudar nesse processo. Deus abençoe vocês e até segunda-feira, às 8h30.